sol é maravilhoso, né? Ele nos ilumina, nos aquece e também ajuda na nossa economia. Em março deste ano, um levantamento divulgado pela Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia revelou que no acumulado dos últimos 8 anos, de 2015 a 2022, a conta de luz dos brasileiros, você vai falar, Biane, doeu, teve alta de mais de 70%. Isso faz com que a cada ano mais pessoas procurem optar pelo uso da energia fotovoltaica, conhecida também por energia solar. Para saber mais sobre a instalação, os equipamentos, o investimento e as vantagens de ter esse tipo de energia em casa, a gente recebe o professor de Engenharia Elétrica e Eletrônica, professor Rubens Castilho. Professor, seja bem-vindo mais uma vez à nossa casa. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Professor. Estou aqui pegando uma energia também. Bora, Não é? Desculpa a ignorância, porque eu acho que todo mundo em casa está pensando isso. Eu vou colocar uma placa dessa no telhado da minha casa. Sim. Como é que vai gerar a energia do meu chuveiro? Como é que eu vou ligar minha TV? Como é que isso acontece, professor? Exato. Ó, eu fiz um desenhinho aqui bem de professor, né? Pra gente poder entender mais ou menos como é que funciona isso aqui, tá? Basicamente, eu tenho o sol incidindo sobre o meu painel. Os raios solares estão entrando aqui, entrando sobre o meu painel. Esse painel gera uma determinada energia que, através dos fios que estão interligados a ele, vem para o meu aparelho chamado de inversor, que é um aparelho que nós temos aqui em cima da mesa. Esse aparelho aqui. O que esse aparelho faz? Ele converte essa tensão que vem do meu painel, que a gente chama de corrente contínua, entra aqui dentro do meu inversor e transforma ela na mesma tensão que tem na nossa casa, na mesma corrente que tem na nossa casa, em corrente alternada. A partir do momento que ele fez essa conversão, eu consigo pegar a tensão que esse painel está gerando e jogar ela para a rede elétrica. Eu crio uma geração própria, entendeu? Eu começo a ter uma geração dentro da minha casa. Mesma coisa que é feito lá em Itaipu, numa escala micro, eu estou fazendo aqui na minha casa. Você cria uma usina, aí você devolve essa energia para a companhia elétrica. Exatamente. Aí eles te devolvem isso em valores. Basicamente, nós temos sol aqui na nossa região, principalmente, praticamente todo o Brasil, para o Nordeste um pouco mais, em torno de 5 horas de sol útil em média por dia ao ano, tá? No verão a gente tem um pouco mais, no inverno a gente tem um pouco menos, mas em torno de 5 horas de sol por dia. Nessas 5 horas eu estou gerando a minha energia. Tá. Por quê? À noite eu estou consumindo essa energia de volta. Então isso aqui funciona como uma conta corrente. Eu devolvo energia para a rede e depois, na hora que eu preciso, a rede devolve para mim novamente. Certo? Legal. Se eu conseguir gerar muito mais do que eu preciso, do que eu uso, eu começo a ter um crédito de energia. Aí ia ser bom demais, hein? Exato. E aí, é possível esse crédito aí a gente pode estar fazendo uma negociação, tá distribuindo? É claro, na verdade. Vizinho, É assim, exatamente isso, exatamente isso. Você vai ter uma geração que, se for superior à sua, você vai pegar esse excedente e deslocar para qualquer outro lugar. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu tenho uma casa, eu moro em Taubaté, e tem um sítio aqui em Aparecida, por exemplo. Se for dentro da mesma concessionária de energia, eu gero em Taubaté e transfiro para o meu sítio. Olha que coisa boa. Ou eu gero no meu sítio, que é maior, e transfiro para minha casa, para o meu escritório, para minha empresa, para qualquer lugar que eu quiser. Entendeu? Gente, então, por exemplo, incrível. você tem um restaurante, você pode gerar na sua casa e transferir para o seu restaurante. Que interessante sem problema isso. nenhum. Entendeu? Professor, o crédito que é gerado a mais do que o que eu utilizei. Mas ainda é caro, já melhorou muito, mas ainda é caro, não é? Como que a gente sabe, assim, a quantas que eu preciso para abastecer minha casa, por exemplo? Na verdade, esse custo desse equipamento já melhorou muito. Do tempo que começou isso aí até hoje, baixou muito, baixou substancialmente, enquanto a conta de energia basicamente Só subiu, aumentou. o sistema baixou. Por isso que popularizou bastante, né? Então, a gente tem alguns exemplos aqui de algumas contas, eu não sei se ele mostrou as contas, colocou nas contas. Ah, tá aqui, desculpa. Aí, ó. Então, algumas contas aqui, isso aqui é um exemplo real, tá? De 2 contas de energia, onde antes da instalação, esse rapaz pagava R$ 138, após a instalação ele caiu para 38. Olha que beleza. Aqui. Que legal. Esse sistema aqui, esse cara fez um investimento de mais ou menos R$15 mil, certo? Isso também é proporcional. Se eu tenho uma energia, se eu tenho um consumo maior, o meu custo se torna por quilowatt menor, tá? Então vamos supor, se eu gasto R$100 de energia, R$150 de energia,
o tempo de payback, o tempo de pagamento do meu sistema vai ser um pouco maior. Se eu gasto 500, 600 reais por mês de energia, o tempo de pagamento vai ficando menor. Proporcional ao quanto eu gasto por mês. Exato. Por quê? Porque o custo dos equipamentos É o mesmo. Basicamente, eu só vou mudar a característica dele, mas a ideia é mais ou menos a mesma, tá? Que legal. Eu fiz um outro rabisco aqui, né? Novamente, como professor, a gente né? gosta, professor. Caneta na mão aqui. Se a gente utilizar, hoje os painéis solares são maiores do que esse, tá? Aqui nós estamos com um painel apenas de demonstração. Geram em torno de 400 a 500 watts cada painel. Tá? Uma forma fácil da gente fazer uma continha, por exemplo, você na sua casa, eu na minha, cada um aqui na sua casa. Vamos dar um exemplo de uma casa que consome 400 kW mês. Tá. Essa casa vai pagar mais ou menos uns 350 reais, quase 400 reais de energia por mês, tá? Se esse cara pegar essa conta, ele gasta 400 kW mês. Isso são 400 mil watts mês. Certo? O mês tem 30 dias. Então, ele tem um consumo de mais ou menos 13.300 watts dia, certo? Os 400 mil dividido por 30. Se eu pegar os 400 mil dividido por 30 aqui, e eu dividir por 5 horas, que é o que eu te falei que são as horas de sol que a gente tem por dia, eu tenho que ter mais ou menos 2.600, 2.700 watts hora. Por aqui eu consigo ter ideia de quantos painéis eu preciso. Se eu pegar isso aqui, dividir pela potência do meu painel, que são as 400 horas, eu chego a mais ou menos 7 painéis. É o que eu vou precisar, que é o que eu preciso para suprir a minha conta de energia, certo? Isso é uma conta bem básica, tá? Mas para a gente ter uma ideia. E qual inversor que eu vou utilizar? Se eu tenho um consumo de 2.600, eu preciso de um inversor acima disso, 3.000. Então, eu vou precisar, para mim fazer minha cotação, para colocar na minha casa, um inversor de 3.000, 7 painéis. Que legal. Que demais. Entendeu? Muito legal. Então, dentro disso aqui, eu consigo ter uma ideia de custo. Hoje, um sistema desse vai me custar 14, 15 mil reais. E mais é ou um menos. investimento que você vai ter um retorno. Às vezes um pouco demorado, mas ele vai ter esse retorno, né? Então, em prédio também a gente consegue fazer a mesma coisa? Isso é o seguinte, a partir do momento que eu coloquei os painéis e fiz a geração, eu consigo fazer a energia para onde eu quiser. Se eu, por exemplo, eu moro num apartamento e não tenho telhado para fazer, eu posso fazer na casa da minha mãe e transferir para mim. Olha só. Isso não tem problema. É um condomínio, eu quero gerar para o condomínio para pagar as contas de elevador, de coisa. Qualquer situação, isso aí vai gerar, tá? Interessante. Lembrando do seguinte, um caso desse que eu estou te dando de exemplo aqui, se a gente falar que esse cliente aqui, por exemplo, gastava em torno de 350, 400 reais por mês de conta de energia, se ele fizer um investimento aí de 15 mil reais, ele está economizando praticamente 300 reais por mês. Por mês. Certo? Uma boa economia, hein? Então, o payback dele se torna bem menor do que o caso desse, porque o custo de energia dele é um pouco maior, Mas né? nesse caso também ele vai precisar de menos placa, talvez um investimento menor. Esse caso aqui, esse rapaz aqui usou acho que 6 placas. Investimento. O investimento foi um pouco menor. Mas hoje, o custo maior dele não está tanto nisso aqui, né? O inversor é uma das partes mais caras do sistema. Sem contar uma outra curiosidade. A gente faz um sistema desse, hoje, e ele tem uma vida útil. Isso que eu ia perguntar, quanto tempo dura, professor? Isso, então, é isso que é uma parte boa, uma boa pergunta em cima disso aí. O painel tem uma durabilidade de mais ou menos 25 anos. Ô, louco. Então, 25 anos você tem geração de energia. Isso, é claro, que vai caindo ao longo do tempo, porque, entre aspas, ele vai tendo sujeira, ele vai tendo uma degradação. E não que com 25 anos ele infartou e morreu, né? Com 25 anos ele ainda continua gerando, só que ele começa a gerar uma quantidade bem pequena de energia. Mas por 25 anos você vai ter a sua geração aí relativamente tranquila. E professor, as mulheres doidas de limpeza, a gente tem que limpar, a gente tem que cuidar de alguma forma especial ou não? Então, a manutenção disso Né? é pra ser... A pergunta é boa, né? Tem que lavar isso aí? Isso tá lá em cima do seu telhado, né? Então fica difícil você fazer essa manutenção. Mas é o seguinte, hoje já tem várias empresas especializadas em fazer isso, em fazer limpeza dos painéis. Basicamente, se você subir com um rodo, uma vassourinha, você consegue tirar aquela poeira que acumula ali, principalmente quem mora em grandes centros, né? Onde a gente tem uma dá aquela crosta, né, de poeira. Exato, uma poeira mais pesada, né? Então, é diferente. Numa chácara, numa fazendazinha, por exemplo, a incidência de sujeira vai ser um pouco menor. Mas uma vassoura, uma água, um rodo ali em cima já deixa ele
volta a ter a geração normal novamente. Que demais. Tem perguntinhas, Tem Léo? pergunta, né? Só a gente vai Bora, perguntar, bora. não, né? Ó, vamos ver aqui, ó. Virgínia de Mafra, Santa Catarina. Boa tarde. Como moro em Santa Catarina, o inverno aqui costuma ser mais severo. A energia solar aquece a água do chuveiro o suficiente em locais mais frios? Excelente pergunta dela. Excelente Eu ia pergunta. falar exatamente isso. É o sol ou é a claridade que a gente precisa? Então, no caso dela, ela está perguntando mais a questão da energia térmica, do sistema de aquecimento. Isso influencia bastante. O que o pessoal está fazendo hoje é um sistema misto. Eu tenho a energia térmica junto com a energia solar. Quando eu tenho o até... gás, por exemplo? Não. Não, eu posso fazer o meio a meio. o meio a meio. Eu coloco um sistema de energia solar em paralelo com o sistema de aquecimento da minha água. Então, por exemplo, a energia que eu gastaria com o meu chuveiro ao longo do tempo para eu esperar ele esquentar, para eu tomar aquele banho quentinho, lá em Santa Catarina onde é frio, o meu painel solar vai pagar essa conta para mim. Entendeu? Mesmo que o meu sistema de aquecimento não supra totalmente por causa de ser uma região mais fria, a minha energia solar vai pagar a minha conta nesse momento. Entendeu? Então, cumpre o outro. Cumpre o outro. Um paga Então o eu tenho outro, um banho entendeu? quentinho, mas uma conta ainda baixa, porque tá produzindo energia ali. Exato. Você lembra um programa lá atrás que nós conversamos sobre os chuveiros? Sim. O chuveiro é o nosso vilão, né? É o que a gente mais gasta energia. Então, se eu tiver a minha conta do meu chuveiro já paga por ali, a nossa conta já foi lá Já embaixo. desceu, minha gente. Já foi lá embaixo. Que incrível, Muito legal. professor. Demais Eu isso. adorei. E aí a gente tem que pedir, na verdade, para uma empresa especializada Sim, fazer essa sim. instalação. Exato. E aí a gente tem que ser sempre no telhado. Isso. Hoje, na verdade, é o seguinte. Para a gente ter esse sistema, nós falamos aqui, eu passei sem comentar isso aí. Esse sistema, a gente não pode subir no meu telhado e eu mesmo colocar isso aí lá. Não funciona dessa forma. Porque a concessionária de energia tem que trocar o meu relógio. O relógio de medição que a gente tem hoje, ele só mede a energia que vem da rua para dentro de casa. A partir do momento que eu faço um sistema de energia solar, ela coloca um relógio diferente. É um relógio bidirecional, que ela mede o que entra e também mede o que sai. Tá? Então, nessa proporção, eu sou obrigado a fazer um sistema homologado, os equipamentos têm que ter homologação, porque afinal de contas nós estamos gerando energia, isso mata. Então, fazer um sistema homologado, bonitinho, Dentro tudo das certinho, normas, tudo dentro da certinho. norma, dentro dos padrões, para que esse sistema seja aprovado pela concessionária e eu possa ter a geração. Demais, hein? Muito incrível. legal, viu? Que Tem aula, financiamentos professor. hoje também, Isso, né? Que exatamente. usa para buscar financiamentos hoje. Até o governo ajuda nesse sentido Sim, também, né? e muitas Isso é muito bom. casas populares estão sendo feitas já com esse sistema de energia. Muito legal, Né? muito legal. legal. Hoje, o sistema de energia já está sendo subsidiado por vários órgãos que já fazem esse parcelamento. Então, hoje você consegue comprar um sistema desse parcelado em até 60 vezes. Olha isso. Tá? Então, você já consegue praticamente pagar o seu sistema de energia solar com a sua própria economia da sua conta de luz. Então, Que você vai legal. ter, vamos supor, gastei 5, 6 anos para pagar o meu sistema. Você tem 25 de vida útil, então você ainda sobra 19 anos para você curtir a sua continha de luz baixinha Que demais. em cima do Que seu aula, viu? equipamento aí. Que aula, muito legal. Mas Adorei. você de casa, se gostou, todo mundo ficou em silêncio aqui só prestando atenção. Que demais, você obrigada, viu? Tá, Volte joia. sempre pra Deu falar pra entender? mais. Deu pra entender muito. Muito mesmo, ficou super claro. Muito obrigado. Incrível. Você de casa, se tem mais dúvida, o professor volta para falar, tá? E ó, se quiser mandar um e-mail pro professor também, rubenscastilho25@gmail.com. Adorei, professor. Um beijo. Obrigada, viu? Obrigado, professor. Que Bom, hein, Abi? Fala aí. demais, gente. Eu Bom adorei. demais, né? É tão bonito quem sabe fazer conta, né? Não é, Eu menina? só fui concordando. Olha aqui, ó. Ele falou assim, daí você faz isso aqui, é isso aí. Não é? Porque é difícil a gente... Ele botou 400 mil, já 13 mil. Dá pra é entender isso. mais ou menos, a Biana. Adorei. Maravilhoso.